Você sabe o que é ambiência e no que isso influencia na produção de aves poedeiras? A ambiência é caracterizada por alguns fatores, que são a temperatura, umidade do ar, velocidade do vento, iluminação e dissipação de gases e poeira. As aves possuem alguns mecanismos de forma de troca de calor, que são influenciados pelas condições ambientais. As condições ambientais são a temperatura do ar, a umidade do ar, a ventilação e a radiação. Esses processos são caracterizados por alguns tipos de troca, que são a condução, a convecção, a radiação e a evaporação. Quando esses mecanismos são ativados, é porque a ave está passando por um momento de estresse. Esse estresse acarreta na perda de energia da produção para se manter na energia de mantença, que seria a zona de conforto, o que acaba sendo prejuízo para o produtor e para a ave. Você sabe quais são os principais tipos de sistema de criação de aves de postura? Temos o sistema orgânico, cage-free, free range e o convencional. Em sistema convencional, as aves são criadas em galpões fechados, em gaiolas, onde tem um ambiente controlado, mas elas não conseguem expressar o seu comportamento natural. Algumas métricas a se levar em consideração na construção dos galpões são de leste a oeste, para diminuir a incidência dos raios solares que vai atingir o galpão, aumentando a temperatura interna. As aves são mantidas em gaiolas com 350 centímetros quadrados, tendo boa qualidade na alimentação e na água fornecida a elas. Elas não podem ter acesso à área externa dos galpões e também tem a climatização do ambiente com aspersores, ventiladores e aquecedores. E para ser liberada a produção e a venda dos ovos, deve-se passar pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E no sistema cage-free, as aves são criadas em galpões fechados, só que fora de gaiolas, tendo convivência com as outras aves. E algumas métricas a se levar em consideração na construção dos galpões são a construção dele de leste para oeste, para diminuir a incidência dos raios solares, a cobertura tendo uma boa mantendo uma boa temperatura interna. A construção dos pisos pode ser o piso batido para diminuir a umidade e também pode ser concreto. E dos lados pode ser colocado cortinas para diminuir a luz externa, os ventos e a temperatura. E também são indicadas a plantação de árvores perto dos galpões, para que seja utilizada como quebra-vento, e também é feita a instalação de nebulizadores, tendo manutenção frequente para que tenha um bom desempenho. Sistema free range. Esse sistema free range, as aves vivem livres para expressar o seu comportamento natural dentro ou fora dos galpões. Nesse sistema é importante que haja a presença de comedouros, bebedouros, ninhos, poleiros e uma boa ambiência. Nas laterais dos galpões é importante que haja uma abertura para que os animais tenham acesso à área externa. É importante que tenha manejos para evitar a degradação e a contaminação. Os animais têm acesso livre a piquetes e o sistema deve conter uma vegetação e uma arborização para evitar a presença de predadores aéreos. Sistema orgânico. Um sistema semi-extensivo relacionado à produção orgânica. Os animais são livres de gaiolas, tendo acesso a áreas de pastagens 100% orgânicas e podendo expressar seu comportamento natural. É extremamente proibido a utilização de medicamentos e antibióticos para os animais. As matrizes, a alimentação e os produtos de limpeza devem ser totalmente orgânicos. Para a produção e a comercialização dos ovos é necessário a certificação do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de certificação por auditoria, SPG e venda direta. A certificação por auditoria é onde o MAPA faz a vistoria das propriedades dos produtores. O SPG, Sistema Participativo de Garantia, é onde o produtor se associa a uma cooperativa e a cooperativa realiza a fiscalização.
A venda direta é onde os produtores orgânicos comercializam em feiras e em mercados que exigem a certificação orgânica para maior controle social. E para cada sistema de criação deve ser mantida uma temperatura ideal, uma umidade relativa boa e um tempo de iluminação ideal também. No sistema convencional, o tempo de iluminação vai de 14 a 16 horas, tendo uma umidade relativa do ar de 50% a 60% e a temperatura varia de 18 a 24 graus. Já no sistema cage-free, as aves ficam mantidas em galpões numa umidade de 50% a 70%, tendo temperatura de 18 a 24 graus também, e o tempo de iluminação também varia de 14 a 16 horas. Já no sistema free range, a temperatura varia de 20 a 26 graus, sendo mais difícil de ser controlada por conta que as aves são mantidas em galpões e na parte externa também. A umidade varia de 50% a 70% e o tempo de iluminação vai de 14 a 16 horas, sendo iluminação artificial e natural. Já no sistema orgânico, as aves são mantidas a 20 graus e 26 nessa variação, sendo mais difícil o controle por conta do fator externo, que as aves ficam soltas em piquetes com pastagem orgânica, e o tempo de iluminação também varia de 14 a 16 horas e tendo uma umidade relativa de 50% a 70%. Existem algumas consequências da falta de ambiência nos diferentes tipos de sistema. No sistema convencional, a falta de ambiência pode acarretar na quebra das asas, dificuldade de locomoção e difícil de empoleirar, porque elas ficam em gaiolas. E elas ficarem em gaiolas também prejudica nos pés, porque pode machucar, porque elas ficam suspensas, elas bicam umas às outras por conta do estresse e a taxa de mortalidade é bem mais alta. No sistema cage-free, como as aves são criadas soltas, sem gaiolas, mas dentro de galpões, elas têm a capacidade de empoleirar. Mas esse comportamento pode aumentar a dissipação de poeira, o que vai dificultar a ventilação e, consequentemente, aumentar a produção de gás amônia. Como elas empoleiram e ciscam nesse sistema, elas têm que ter um lugar adequado para fazer isso, expressar esse comportamento natural, porque elas podem se machucar. Elas também conseguem ficar bastante estressadas se o ambiente não for adequado e pode aumentar a taxa de canibalismo, e elas podem machucar umas às outras. No sistema free range, como as galinhas são criadas em um sistema semi-extensível, a consequência da falta de ambiência é mais complicado de controlar, porque elas são criadas na parte externa quanto na interna. Na externa não tem como controlar a temperatura, então as aves podem acabar sofrendo estresse. E se nos galpões não tiver a temperatura adequada para suprir esse conforto térmico das aves, pode ser prejudicial, que é uma das principais consequências. As aves também, quando estão na parte externa, elas podem ciscar e se alimentar de alguns insetos, o que vai diminuir a ingestão de ração, diminuindo a qualidade dos ovos e prejudicando a casca, né? Pode ficar mais fraca. E elas também podem aumentar a chance de pegar doenças, o que é prejudicial para esse sistema. A principal consequência da falta de ambiência do sistema orgânico é a perda do certificado orgânico, o que é um prejuízo muito grande para o produtor. Como o sistema orgânico é um sistema semi-extensivo, é importante controlar os fatores da ambiência, tanto internamente como externamente. Externamente é mais complicado porque varia com a temperatura, o tempo, o clima, e já internamente o controle deve ser mais rigoroso com a temperatura, que deve ser ideal para manter o conforto térmico das aves, a umidade deve ser controlada e a iluminação tem que ser ideal junto com a artificial, a quantidade de horas necessárias. As aves também devem ter a oportunidade de expressar o seu comportamento natural e sofrer a menor quantidade de estresse possível. Vamos falar agora sobre as diferenças dos tipos dos ovos. Nos diferentes sistemas de criação, podem haver diferenças nos ovos. De acordo com a alimentação das aves, podem interferir a raça dos animais
E a presença de carotenoides na alimentação pode deixar a gema mais laranjada. Outro fator que pode interferir também é a espessura da casca, a coloração dos ovos, mas esses fatores não influenciam no valor nutricional. Vamos falar agora com o produtor Valdemar Preiliper sobre as aves de postura. Bom dia, sou o Valdemar Preiliper, eu tenho um galinheiro de galinhas poedeiras aqui na linha Pitangueira. Aqui no município de Verão, vou mostrar um pouco do manejo, como é que é feito aqui no aviário aqui hoje. Primeiro passo para entrar aqui tem que passar em cima do cal, aqui tem cal virgem no chão aqui, e esse aqui tem que passar com as botas para desinfetar, para poder entrar lá para dentro. Aqui é a casinha onde eu guardo as rações, os ovos que eu coleto até a hora de levar para a casinha de classificação lá no fundo. E aqui eu tenho as coisas que eu vou mexer agora aqui com elas aqui. Vou mostrar como é que eu vou mexer aqui dentro. Aqui fica as rações, os ovos que eu coletado hoje. E agora eu vou entrar aqui para dentro, dentro do galinheiro aqui. Como é que eu faço para mexer a cama do aviário? Tem que mexer todo dia a cama aqui. Assim, nós vamos explicar aqui fora, gravar aqui fora, porque lá dentro o barulho é muito grande. Daí assim, eu de manhã cedo eu venho, trato elas cedo, mexo a cama, daí passa catando os ovos que tem, e isso é um serviço diário, todo dia. Eu mexo, abro as cortinas, para ventilação tem as cortinas que estão abaixadas ali, agora no inverno tem que deixar abaixada por causa que a umidade é bastante, né? E a gente mexe toda a cama todo dia, daí trata elas de manhã cedo e mexe a cama durante o dia. Daí de tarde volta só mais catar mais o resto dos ovos que tem. Aqui é o sistema das cortinas que eu levanto elas toda noite e abaixo elas de manhã cedo. Porque daí por causa da umidade do galinheiro, né, de noite elas não gostam muito do frio. Daí eu abaixo quando o sol aparece, eu abaixo as cortinas para ventilar o aviário, e dos dois lados tem o sistema de cortinas. Que aqui eram esses piquetes, nós usava para soltar elas. E elas ficavam muito estressadas dentro do aviário, tu soltava, elas se acalmavam. Isso implicava, não soltar elas implica até na qualidade do ovo, porque daí elas deixam de se acalmar, elas ficam presas, ficam muito nervosas, ficam se pinicando. E é uma coisa assim, quando estava solto nos piquetes, a qualidade do ovo era bem outra. Agora, com essa proibição de soltar elas, né, os piquetes estão aí, mas não está sendo soltado por causa que foi uma determinação da PAR de fechar, de não deixar soltar, mas é uma coisa que está implicando até na produção, né? Elas até de cair a produção de ovos depois que foi fechado, né? E faz 60 dias mais que estão presas, né? Não podem mais ser soltas. Então isso está implicando até na produção, né? Decaiu até a produção de ovos. Aqui é o outro piquete que tinha, dá de ver que o pasto já está grande, e nós não soltava elas fora aqui, elas comiam esse pasto, ele implicava, até ajudava na casca do ovo, fortalecia a casca do ovo, ficava mais firme. Dá de ver que elas estão todas estressadas, eu estou perto da porta aqui, elas vêm querendo sair, né? Então elas já sabem que elas eram soltas aqui, então elas vêm e querem sair aqui, né? Elas vêm aqui querendo sair, procurar já para sair para fora, porque elas estão vendo que tinha comida aqui fora, já era acostumada aqui fora,
que essa galinha é uma galinha caipira, foi desenvolvida para criar no sistema solto. Só que como as leis não podem soltar mais, isso está implicando, né? Mas ela era uma galinha que foi criada para ser livre. Aqui era uma porta que eu soltava elas para fora, né? Eu abri a porta, agora está com um cadeado para lá de dentro para não soltar elas mais para fora. Dá de ver que elas veem a gente aqui, elas ficam todas estressadas querendo sair, porque elas eram acostumadas a vir para o pasto, né? Pastar para fora, ficar o dia inteiro livre. Agora elas estão presas. Né? Não sei até quando vai isso, né? Mas elas estão presas, né? Não tem o que eu fazer, né? Não é determinação minha deixar presa, né? Então o manejo é bem mais complicado por elas estarem presas, né? Podemos concluir que a ambiência nas aves de postura tem grande importância para uma boa produtividade, o bem-estar das aves, o impacto na produção e desempenho, que influencia principalmente pela temperatura, a umidade, a iluminação e o estresse, que são os principais fatores que acarretam na produção.